Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Cabral e hoje vamos falar sobre como preparar sua equipe para o novo mercado pós-quarentena. Primeiramente, agradecer mais uma vez ao CRC Minas Gerais por essa oportunidade, por estar conversando com você, que é o profissional da contabilidade, você que é o empresário e está vendo essa palestra, está vendo esse tema. Eu quero começar contando uma história para você. Olha só que interessante. Em 1997, um empreendedor ele tinha o hábito de consumir filmes no final de semana. E ele percebeu um erro na relação entre fornecedor e cliente. O erro que ele percebeu era o seguinte, que ele tinha o hábito de consumir o serviço daquela empresa, mas ele era penalizado. Às vezes, ele esquecia de rebobinar a fita. E aí, por esse esquecimento, ele pagava uma multa. E ele não concordava com essa forma da empresa ter lucro. A empresa ela lucrava em cima do erro do cliente. E observando isso, ele começou a pensar, poxa, e se existisse um serviço que oferecesse essa mesma oportunidade de eu consumir filmes, mas que não me penalizasse no caso de um esquecimento? Foi aí, olhando para o futuro, onde ele percebeu a internet crescendo cada vez mais, que ele teve uma ideia. E a ideia foi a Netflix. E quando ele teve essa ideia, ele procurou a empresa que era referência no segmento naquele momento. E a empresa referência era Blockbuster. E naquele momento, o nível de lucratividade da Blockbuster era a multa que os clientes pagavam, ela era tão importante quanto o próprio consumo do vídeo, quanto o próprio aluguel do vídeo. E a Blockbuster não concordou com o modelo de negócio. Na verdade, até riram dele, até riram da ideia do Netflix. Eles acharam que não ia dar certo. E olha só que interessante. O que se tornou a Netflix hoje, né? É muito provável que você tenha Netflix em casa. Então, um negócio que surgiu de um momento de observar uma tendência do consumidor. Uma outra história interessante para esse momento é que em 2001, um empresário que gostava muito de ouvir músicas, ele também observando o crescimento da internet, ele começou a pensar, por que eu tenho que usar aquela disqueteira no carro, né? Talvez você teve disqueteira no carro, e se você teve, isso denuncia a sua idade. Mas, assim como eu, talvez você consumiu músicas num Discman. Quem teve Discman, tinha o Discman, era legal ter o Discman. Só que o Discman ele tinha um problema, você só colocava um CD dentro dele. E o CD ele tinha uma limitação, 12, 15, 18 músicas. E aí esse empresário, que era um consumidor, ele gostava de escutar músicas, ele pensou o seguinte, poxa, vamos olhar para o futuro? A internet está se consolidando cada vez mais, está popularizando tudo no mundo. Por que não criar uma forma das pessoas consumirem música sem restringir a quantidade de música, para que eu possa fazer um exercício físico, por exemplo, sem o Discman ficar arranhando a música, né? E aí esse empresário ele criou o MP3 e ele lançou o iPod. E a gente sabe que a gente está falando do Steve Jobs, da Apple. Por que eu contei essas duas histórias para você? Porque nós estamos vivendo um momento de disruptura. Nós estamos vivendo um momento de mudança de hábito, de mudança de comportamento. E se você é um empresário, se você é um líder, e você não está atento ao que está acontecendo no mercado, talvez você está condenado a ter o mesmo fim que a Blockbuster teve. Talvez você está condenado a perder uma fatia dos seus clientes para quem está inovando, para quem está observando esse movimento e, em meio à crise, está enxergando a oportunidade. Então, nós vamos falar hoje sobre como preparar a sua equipe para o novo mercado pós-quarentena, né? E a minha conversa é com você líder, com você empresário, que tem mais do que nunca a responsabilidade de conduzir o seu time, de conduzir o seu negócio para esse novo momento, esse novo mercado que está acontecendo. Eu, como palestrante, como treinador e consultor, uma das perguntas que os clientes do Ibralap, né, o Ibralap é a minha empresa, Instituto Brasileiro de Liderança e Alta Performance, eu recebo frequentemente essa pergunta. Rodrigo, como que eu transmito tranquilidade para a minha equipe?
E olha só, a minha resposta é o seguinte: esse momento você não vai transmitir tranquilidade, porque nós não estamos vivendo num momento tranquilo. Pelo contrário, você, líder, vai transmitir serenidade. Esse é o seu papel. E eu lancei um movimento falando o seguinte: vamos combater a corona crise com realismo e otimismo. E aí, se você transmite para a sua equipe serenidade, né, você tem que estar sereno. E a serenidade é a autoliderança. E você é realista com o que está acontecendo. Alguns negócios estão sendo extremamente impactados. Alguns negócios pararam a sua operação. Outros negócios estão ganhando dinheiro como nunca. Isso vai depender como está o seu posicionamento atualmente. O fato é que nós temos uma pandemia acontecendo, e isso é real. Então, realismo. Agora, a grande pergunta é: o que eu tenho que fazer? O que está no meu controle como líder, como empresário, como empreendedor, para resolver esse problema? E o otimismo vem quando você consegue visualizar uma oportunidade no meio de uma crise. Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento de mudança cultural. Fazendo um link aí com as duas histórias, a história da Netflix e a história da Apple, quando lançou o iPod, você tem que pensar o seguinte: quais são as oportunidades que eu posso identificar no meu negócio, para os meus clientes, para que eu passe por esse momento e eu esteja preparando a minha empresa, a minha equipe, para esse novo mercado pós-quarentena. Gente, para falar sobre isso, nós precisamos relembrar quais são os papéis de um líder. Se você é um líder, o seu papel número 1 é inovar. Esse é o seu primeiro papel. E inovar é você garantir para a sua empresa novas estratégias, o que eu chamo de estratégias vencedoras. Talvez é você inovar o seu produto, talvez é inovar o seu serviço. Por que não inovar o seu processo, o seu procedimento? Esse é o momento de você inovar. Mas, Rodrigo, eu não sou um cara tão criativo assim. Calma, eu já vou passar para você como inovar em 6 passos, tá? Eu já vou te ajudar nesse ponto. Então, será que você não pode, de repente, começar a digitalizar todos os seus processos? Você tem que estar atento a tudo isso. Só que somente inovar não é o suficiente. Você precisa ser um líder inovador, mas somente inovação não é o suficiente. Você também vai precisar de uma equipe motivada. Então, esse é o segundo papel de um líder nesse momento. Primeiro papel é inovar, segundo papel é você motivar a sua equipe. E motivar a equipe, gente, é onde os líderes eles mais erram. E eu também vou falar quais são os principais erros e como evitar esses erros, tá? Só que somente inovação e somente motivação não vai ser o suficiente. Você também precisa, olha só, gente, nós temos maturidade para entender essa frase, né? Mas o Robert Chiniachik é um médico palestrante. Uma vez ele falou num treinamento o seguinte: cuidado com um burro motivado. Por quê? Porque ele tem força e motivação o suficiente para derrubar uma parede. Então, assim, só de motivação a sua equipe não vai sobreviver. Você precisa, sim, inovar o seu processo, o seu produto, o seu procedimento, o seu serviço. Você precisa motivar a sua equipe, sim, porque energia emocional é um dos grandes ativos que você tem na sua empresa, energia emocional sua e energia emocional do seu colaborador. Mas só inovar e só motivar não é o suficiente. Você vai precisar desenvolver o seu time, ensinar as pessoas a trabalhar nesse novo cenário, nesse novo mercado pós-quarentena. Então, esses são os seus 3 principais papéis: inovar as suas estratégias, fazer a gestão da sua empresa com a inovação, motivar a sua equipe e desenvolver a sua equipe, tá? Então, vamos lá, vamos aprofundar em cada um desses 3 temas agora. Primeiro, Rodrigo, eu sou uma pessoa técnica demais, né? Eu sou um profissional da contabilidade, eu conheço tudo sobre tributos, eu sou muito técnico. Eu sou, de repente, um empresário no ramo da gastronomia, então eu sou um técnico em gastronomia. Ou eu sou um médico, dono de um consultório, então eu sou extremamente técnico na medicina. Como que eu vou inovar nesse momento? Gente, se você ficar até o final dessa palestra e acompanhar comigo até o final, eu quero te dar um presente como reconhecimento por assistir até o fim, tá? Então, no final, eu vou te dar um presente que vai ajudar você a ser um líder melhor, beleza? Então, vamos lá.
Como inovar o seu negócio em 6 passos. Eu trouxe para você uma ideia que eu ajudo muitos clientes do Ibralap, do Instituto Brasileiro de Liderança e Alta Performance, que vai ajudar você a olhar para o seu negócio e em 6 passos você vai conseguir inovar, vai conseguir mudar, vai conseguir corrigir a rota, se esse é o seu cenário. Primeiro passo é você relembrar quem é o seu cliente. Gente, o seu negócio ele surgiu num cenário antes do coronavírus, tá? E nesse cenário antes do coronavírus, tudo funcionava perfeitamente. O seu cliente ele tinha um hábito de consumo, ele tinha um padrão de decisão de compra, ele tinha um padrão de relacionamento. Você precisa olhar para o seu cliente e pensar o seguinte, daqui para frente, projetando para o futuro, 2021, 2025, como será o comportamento do meu cliente? O que vai motivar ele a realmente comprar o meu produto, o meu serviço? Como serão as relações? Mais do que nunca, o futuro é hoje. O que está acontecendo é que uma tendência que levaria 5, 10 anos para se consolidar no Brasil, está se consolidando agora. A internet está sendo a principal ferramenta de todos os negócios. Você está assistindo essa palestra pela internet. Então, assim, mais do que nunca, você tem que pensar, o que o meu cliente ele vai desejar daqui para frente? E principalmente, qual será o critério de decisão de compra de um produto ou de um serviço? Você precisa pensar nisso. Olha só, a Blockbuster, ela tinha o cliente dela que gostava de assistir filmes. Só que ela estava fazendo do jeito antigo, através de DVD, através de vídeo, né, aquela fita antes do DVD. E aí a internet chegou, a revolução tecnológica chegou e a Blockbuster não inovou. A Netflix trouxe inovação, streaming. Você pode alugar um filme e você tem um monte lá pagando uma mensalidade por mês, você tem vários filmes. Então, assim, mudou a necessidade? Não. O cliente da Blockbuster e o cliente da Netflix, eles querem a mesma coisa, eles querem assistir filmes e séries. O que mudou foi a forma de entregar o produto e o serviço. Isso é que você tem que pensar, esse é o primeiro passo. Relembre quem é o seu cliente. Faça o mapeamento dos desejos do seu cliente. Por que ele compra o que ele compra? Por que ele deseja o que você vende? Por que ele desejava antes e como que ele vai desejar depois? E como que você pode mudar o seu jeito de influenciar a decisão de compra do seu cliente ou mudar o jeito de você entregar o seu produto ou o seu serviço? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, cause para o seu cliente uma experiência. E existem várias maneiras de você causar uma boa experiência para o seu cliente. Recentemente eu fiz um pedido de delivery numa farmácia. E a minha experiência ela foi péssima. Começando pelo atendimento no telefone. Pessoa errada no lugar errado. A pessoa que atendeu o telefone, ela não tinha o desenvolvimento necessário para atender o telefone. Ela atendeu muito mal. E até o atendimento no telefone ele foi ruim e a entrega do motoboy foi pior ainda. Então, assim, a empresa ela se posicionou no delivery, ok, mas a experiência dela, horrível. Isso vai acontecer o quê? É uma única vez. É bem provável que se você dá para o seu cliente uma experiência horrível, o seu cliente deixa de ser o seu cliente. Porque o mercado está oferecendo inúmeras opções para os clientes. Então, você pensar numa experiência incrível. E eu vou te dar aqui uma dica para você dar uma experiência incrível para o seu cliente. Invista na sua equipe. Uma equipe que encanta, uma equipe encantadora. Agora eu vou te contar uma experiência positiva que eu tive ali no meu bairro. Eu moro em Belo Horizonte, no bairro Caiçara. E no bairro Caiçara tem uma padaria chamada Arte do Trigo. Gente, no momento que você entra na porta da padaria, você começa a ser encantado pelo sorriso. Bom, faz tempo que eu não vou lá pessoalmente, né? Mas é uma experiência anterior. Tem alguns dias que eu não vou lá, mas assim, todas as vezes que você entra, o sorriso está estampado no rosto de todos os atendentes. As pessoas, os atendentes, eles te oferecem pequenas amostras, né? Eles te oferecem degustações de todos os produtos. Os atendentes, eles explicam como que aquele produto é feito.
Os atendentes, eles explicam quais são os ingredientes dos bolos, das tortas que eles vendem. Uma experiência extraordinária. E tudo isso através da equipe. A equipe é uma equipe encantadora. Então, olha, líder, empresário, olha a importância de você, mais do que nunca, investir o seu tempo e investir o recurso da sua empresa aprimorando a sua equipe, desenvolvendo a sua equipe. Isso é fundamental. Então, uma excelente ferramenta de você... Quem aqui já não teve uma experiência ruim como eu tive através do delivery da farmácia? Eu tenho certeza que, se você puxar na sua memória, você vai lembrar de uma empresa que te causou uma péssima experiência. Mas você também, é bem provável que você vai lembrar de uma empresa que te deu uma experiência incrível. Então, mais do que nunca, é o momento de você encantar também pela experiência. E canal de vendas, WhatsApp, atendimento telefônico, e-mail, tudo isso é uma experiência. É uma experiência virtual, digital, mas é uma experiência. Se certifique como está sendo a experiência, a jornada do seu cliente dentro da sua empresa. Tá? Terceiro passo, observar a lacuna de mercado. O que é a lacuna de mercado? É você observar o que está acontecendo em outros mercados que não existe ainda no seu mercado, né, no seu segmento, e você trazer boas ideias e implantar isso na sua empresa, implantar isso no seu negócio. Por exemplo, existia um piloto de avião que ele era médico, e ele observou que no hospital ao qual ele era diretor, existiam muitos erros nos procedimentos cirúrgicos. Erros, inclusive erros assim, dos mais tenebrosos, como esquecer um bisturi dentro do paciente. Era falta de atenção. E como ele era piloto de avião, qual que é o ritual antes de um avião decolar? É um checklist de segurança. Né? O piloto ele precisa conferir vários itens, se aquele item está de acordo com a norma de segurança. E aí, lá na década de 60, 70, esse médico ele levou essa ideia da aviação, lá da aviação, que não tem nada a ver com medicina, e implantou no hospital dele. Isso virou método mundial. Hoje, todos os hospitais, equipes médicas, equipes de enfermagem, eles utilizam o checklist, que foi adaptado da aviação para a medicina. O que você está observando em outros mercados, em outros negócios, em outros segmentos que você pode trazer para o seu negócio para causar uma boa experiência para o seu cliente, para inovar o seu produto, para inovar o seu processo, né, para inovar o seu serviço, para inovar a forma como você se relaciona com o seu cliente. Quarto passo, observe a sua oferta. Gente, o erro mais comum dos empresários e dos líderes é oferecer apenas o normal. É oferecer apenas a guia do imposto. É oferecer apenas o fechamento da folha de pagamento, né, no caso dos profissionais de contabilidade. Ou apenas o abastecimento no posto de combustível. Enfim, é oferecer apenas aquele produto, aquele serviço que o seu cliente está no momento consciente de compra. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma oferta irresistível. E uma oferta irresistível tem várias formas de você fazer ela. E eu vou te dar aqui 3 ideias. Você pode criar um combo, onde você acrescenta diferentes produtos ou serviços e oferecer para o seu cliente nesse momento. Você pode desafiar o seu cliente, se ele atingir o índice de performance, se ele te enviar toda a conciliação financeira dele até o dia tal, né, o desafio, você desafiando o cliente para que ele se torne um cliente mais organizado, você vai dar tal e tal e tal benefício para ele, porque a organização do seu cliente vai ajudar o seu escritório de contabilidade. É um desafio, você desafia o seu cliente e premia ele caso ele cumpra o desafio. Uma outra forma é você oferecer uma garantia. Né? Eu também já tive uma experiência com o escritório de contabilidade, por exemplo, que atrasou o envio da guia. Quando enviou a guia do imposto, o imposto já estava vencido. Né? E aí, de repente, um tipo de garantia que você pode dar é que, se o seu escritório cometer essa falha, você paga a guia do imposto para o cliente. Né? Ou você paga a multa e mais o dobro, ou você paga a multa e dá 2 meses de honorário. Eu não sei o que você pode dar de garantia para o seu cliente, mas você sabe. São formas de você fazer uma oferta irresistível para o seu cliente. Por que a gente está falando desses 6 passos? Lembrando, nós estamos no pilar da inovação. Como inovar o seu negócio? O próximo passo, o 5º passo, é você adaptar os seus produtos e os seus serviços, que está muito parecido com
com a oferta que eu falei, né? Mas olha só o que a 3M fez. A 3M criou o post-it. Ela pegou papel e cola e, de repente, ela percebeu que todo mundo precisava de um lembrete, que passava cola no papel, colava, aquele negócio ficava, né, deixava o resto da cola ali, ficava um negócio ruim, e ela criou o post-it. E quem não usa hoje o tal do post-it? Uma criação da 3M. Quem tem filhos pequenos, assim como eu tenho a Cecília de 6 anos e o Luiz Antônio, que vai fazer 1 ano, ele ainda não come o Kinder Ovo, mas a Cecília, ela ama o Kinder Ovo. E o que é o Kinder Ovo? A indústria percebeu que a união do chocolate com um brinquedo potencializava a sua lucratividade. E, gente, quanto você paga aí no Kinder Ovo? 10, 12, 15 reais? Né, alguns lugares aí até 15 reais. E aquele brinquedinho custa centavos para a indústria, e aquele chocolatinho fininho também custa centavos. Mas o valor agregado que eles criaram na adaptação do produto é isso que gera a lucratividade. E o cliente que compra, compra feliz, porque ele não está pagando o preço do chocolate, o preço do brinquedo. Ele está pagando o valor agregado que o sorriso do filho dele, ao ganhar aquele brinquedinho, não tem preço. Então, o último passo que você pode dar para o seu cliente, para o seu negócio, para você inovar o seu negócio, inovar a forma como você vai atender o seu cliente, é através de degustação. Provavelmente aqui em Belo Horizonte, se você mora aqui em BH, assim como eu, você já foi no Mercado Central. E lá no Mercado Central, você vai andando e alguns comerciantes eles oferecem degustações dos melhores queijos do mundo. Os melhores queijos do mundo estão ali. E aí você fica tendencioso a comprar aquele queijo depois de provar, porque você provou um pedacinho e você quer mais, você viu que é bom, você viu que tem valor, e aí você acaba comprando. A pergunta que eu te faço é, o que você pode dar um pedacinho para o seu cliente, uma degustação para o seu cliente, para que ele possa ver a qualidade do seu trabalho, a qualidade do seu produto, e assim ele fidelizar como um cliente seu. Isso é a lei da reciprocidade. Você primeiro faz pelo seu cliente, para que depois o seu cliente fidelize a relação comercial com você. Gente, eu falei aqui como inovar o seu negócio em 6 passos, tá? Mas esse é apenas o primeiro papel do líder. Primeiro papel do líder é garantir a sobrevivência da empresa através de estratégias vencedoras e inovação. E se você é técnico demais, eu te dei 6 passos para você inovar o seu negócio. Bom, segundo papel do líder, motivar a equipe. E aí, muitos líderes, eles erram muito aqui nesse ponto. Primeiro que eles acham que a motivação é desnecessária. Gente, a motivação é um ativo da sua empresa. A motivação, ela é a energia emocional sua e da sua equipe. É incrível, mas assim, você líder, você é observado o tempo todo. E aí eu vejo muitos líderes que reclamam da motivação da equipe, mas você olha para o líder está desmotivado. E se você, nesse momento, está se permitindo ficar com a energia baixa, você está sendo dominado pelo medo da crise, você está sendo dominado pela angústia, pela ansiedade, saiba que, líder, toda vez que você senta, a sua equipe deita. Toda vez que você deita, a sua equipe dorme. Você é o capitão desse navio. Você precisa ser a primeira pessoa a transmitir energia para a sua equipe. E você precisa cuidar desse maior ativo, que é o ativo da energia emocional da sua equipe. Mas, Rodrigo, como que eu faço isso? Poxa, eu trato todo mundo da mesma forma, eu falo com todo mundo do mesmo jeito, e o João dá resultado, o João é motivado, mas a Maria não. Eu percebo que a Maria não é motivada e eu trato eles iguais, da mesma forma, eu trato eles igualmente. Esse é o seu erro, líder. Entenda uma coisa, todo líder extraordinário, ele percebe esses fatores. Primeiro fator que ele percebe é que existem diferentes personalidades, existem diferentes padrões de comportamento. Lá nos nossos treinamentos, nas consultorias do Ibralap, o que eu ensino, líder? Eu ensino em detalhes sobre os 4 perfis de comportamentos. Todos os seus colaboradores, eles estarão encaixados aqui, inclusive você vai estar em um desses 4 perfis. E para algumas pessoas, dependendo do perfil, você vai motivar ela de um jeito. Dependendo o outro perfil, você vai motivar de outra forma.
E talvez você está cometendo o erro de conversar com todo mundo, liderar todo mundo do mesmo jeito. Isso não significa que você tem que mudar o seu jeito de ser, não. Isso significa você ter a competência de dominar os estilos de liderança e ter conhecimento do perfil de cada colaborador. É você, de fato, ter um raio-x da sua equipe e você saber que o João você vai motivar do jeito A e a Maria você vai motivar do jeito B. Essa é uma competência essencial dos líderes extraordinários. Se você quer ser um líder que dá resultado, se você quer colocar a sua empresa num outro patamar, você precisa dominar isso, tá? Então, esse é o primeiro fator que você tem que ter essa consciência. O segundo fator é que a psicologia positiva, ela demonstra que as pessoas, elas têm forças pessoais. Por exemplo, para algumas pessoas, a criatividade é a força pessoal dela. Ela é uma pessoa muito criativa. Para outras pessoas, é a perseverança. Então, se um é criativo, o outro é perseverante, você, líder, tem que saber onde colocar cada pessoa. Como utilizar a força pessoal do seu liderado da melhor forma. O que eu mais vejo, os erros mais comuns dos líderes, aos quais o Ibralap, nós fazemos os treinamentos, as consultorias nas empresas, é que o líder, ele coloca a pessoa certa no lugar errado. Por que a pessoa certa? Porque aquele colaborador é fantástico, é incrível. Ele tem forças pessoais incríveis. Ele é muito bom, porque assim, tem 4 perfis comportamentais, não tem um melhor que o outro. Tem um melhor que o outro, dependendo da função que você coloca o seu colaborador. Eu chamo isso, o processo que eu faço das empresas é de engenharia do cargo. Engenharia do cargo. Né? Engenharia da sua equipe. É a engenharia de equipe, é você colocar a pessoa certa no lugar certo. E o erro comum do líder é colocar a pessoa certa no lugar errado. E aí xinga o colaborador, e aí reclama do colaborador, mas o erro está no líder. Então, você tem que entender que as pessoas elas têm perfis de comportamentos diferentes, elas têm forças pessoais diferentes, elas têm âncoras de carreira diferentes. O que é âncora de carreira, Rodrigo? Âncora de carreira são as forças, são as âncoras que vão ou impulsionar o seu colaborador, deixar ele extremamente motivado, e ele vai ficar motivado todas as vezes que a função que ele está desempenhando, todas as vezes que o trabalho que ele está desempenhando está alinhado com a âncora de carreira dele. Por exemplo, tem pessoas que elas valorizam muito a autonomia, porém tem líderes que são extremamente centralizadores, fica fazendo microgestão, quer ter o controle de tudo. Esse colaborador que valoriza a autonomia, ele vai ficar desmotivado com esse líder que é extremamente centralizador. Já tem outros colaboradores que eles valorizam muito a ajuda do líder. E aí, se você é aquele tipo de líder que delarga e não delega, o que é delargar? Delargar é assim, fulano, você faz isso para mim? Você pede algo para alguém e você nunca mais pede o retorno daquilo. Você não define data para entrega, você não define parâmetro de qualidade, você não define indicador de performance e você não acompanha. Isso é delargar. Aí passa um tempão, nossa, eu passei tal coisa para o fulano e eu esqueci. Deixa eu dar uma olhada como é que está isso. Aí você, líder, esqueceu o seu colaborador também. Olha só. Então, mais uma vez, líder, é você que tem que ter todo esse cuidado. E aí, a âncora de carreira, tem colaborador seu que ele é movido por desafios. E aí, se ele nunca é desafiado no trabalho, se você nunca confia a solução de um problema na empresa, na mão dele, você quer resolver tudo, você é centralizador, essa pessoa vai ficar desmotivada. Então, você tem que entender que a âncora de carreira do seu colaborador é um fator motivacional. Tem outras pessoas que valorizam muito conhecimento técnico. E se você não dá oportunidade para o seu colaborador aprender mais conhecimento técnico, você está desmotivando ele também. Tá? E por fim, existe uma outra forma de você motivar as pessoas, que é através da linguagem de valorização. E aqui também, gente, se você é um líder, se você é um empresário, isso aqui, a linguagem de valorização, ela não só salva a sua equipe e mantém a sua equipe motivada, como ela vai te ajudar na sua vida pessoal. Nos seus relacionamentos sociais, relacionamento até mesmo com o seu cônjuge, com o seu namorado, isso ajuda. Por quê? Olha só que interessante. Linguagem de valorização. 2 líderes da mesma empresa que não se entendiam,
pelo simples fato de um achar que o outro não valorizava o outro. O fato é que um elogiava demais e o outro ajudava demais. E eles não entendiam essa diferença. Aquele que ajudava demais não era ajudado pelo outro. E aquele que elogiava demais não era elogiado pelo outro. Porque as linguagens de valorização eram diferentes. Ambos estavam valorizando o seu par, ambos estavam reconhecendo o seu par, mas do jeito deles. Quantos filhos se sentem rejeitados pelos seus pais, e aí você vai perguntar para o pai, e o pai fala que ama aquele filho mais do que tudo. O problema é que ele não sabe demonstrar aquele amor, o problema é que ele não sabe demonstrar que aquele colaborador é valorizado dentro da empresa da maneira que o colaborador entende, da maneira que o filho entende. E aí as relações ficam estremecidas. Se você quer motivar as pessoas, você precisa entender desses fatores fundamentais. Você precisa saber que existem perfis diferentes, você precisa saber das forças pessoais das pessoas, você precisa saber das âncoras de carreira e você precisa entender um pouquinho de linguagem de valorização. Tá? E eu tenho um presente para você nesse sentido, eu já vou falar desse presente. E por fim, gente, você tem o seu terceiro papel. E o seu terceiro papel é desenvolver as pessoas. E aqui é onde a grande maioria dos líderes erram. 92% dos líderes, dos empresários, segundo a revista Você S.A. e segundo a revista Exame, uma pesquisa feita em parceria, é que 92% dos líderes, eles erram no assunto desenvolver pessoas. Eles erram, eles simplesmente erram por vários fatores. Por falha na comunicação, por achar que é óbvio que o meu colaborador sabe daquilo. Muitas vezes é óbvio para o líder, mas para o colaborador não é óbvio, e ele acha que é óbvio, e ele não desenvolve. E também ele erra nisso, os líderes erram nisso, porque ele não entende que existem também 4 níveis de maturidade da sua equipe. Imagina aí na sua mente, nesse momento, uma matriz. Eixo na vertical, eixo na horizontal. E aí você imagina 4 quadrantes. O primeiro quadrante, nível de maturidade 1, é quando o seu colaborador ele não dá resultado e ele também não é uma pessoa comprometida, engajada, motivada. Esse cara, no mundo do desenvolvimento humano, nós chamamos ele de maturidade 1, M1. Agora, a forma como você vai liderar esse M1 é diferente de um M4. O que é o M4? É aquele colaborador que ele dá muito resultado e ele é aquele cara extremamente comprometido com a empresa, engajado com a empresa, é aquele cara que participa dos treinamentos, é aquele colaborador que está sempre buscando o seu desenvolvimento, está sempre ajudando a empresa em todos os momentos. Esse é o M4. A forma como você lidera o M4 é diferente da forma como você lidera o M1. E aí tem o M2, tem o M3, e se eu fosse aprofundar aqui, daria uma palestra de 1 hora só nesse tema. Então, você precisa entender isso. Você precisa entender que, dependendo do nível de maturidade, é a forma como você desenvolve. E você precisa entender que você provavelmente está dentro da estatística de 92% dos líderes que erram no tema desenvolvimento. E quer uma dica rápida para você melhorar o desenvolvimento da sua equipe? Utilize o feedback. O feedback é a grande ferramenta, é a maior ferramenta de desenvolver pessoas. Mas o feedback tem uma estrutura, o feedback tem um jeito certo, o feedback tem uma maneira de você se comunicar com o seu cliente. Eu tenho treinamento de 8 horas, de 16 horas só para falar de feedback. Então, assim, se eu puder te dar uma dica rápida olhe o nível de maturidade do seu colaborador, existem 4 níveis, e utilize o feedback como maior ferramenta de desenvolvimento humano, tá? E, gente, tudo isso que eu falei, talvez você já ouviu em algum momento. Mas é incrível, as pessoas já ouviram, mas elas não colocam em prática, né? São dois fatores que impedem os líderes de fazer tudo isso que eu falei. O primeiro fator é quando ele não sabe o que ele precisa fazer. E se esse era o seu caso, eu espero que com essas dicas que eu dei nessa palestra, já te dê um direcionamento bom para você colocar tudo isso em prática. Agora, o segundo fator é a questão comportamental. Você sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Você já ouviu, você é o cara que já leu livro, você é aquela pessoa que já participou de curso, de palestra, de treinamento, mas você não aplica.
Isso é um problema comportamental seu. E aí a solução para isso é o seu autoconhecimento. E o presente que eu quero te dar é para que você entre em contato através do meu telefone 31 984 81 3603, o meu WhatsApp, ou no meu site ibralap.com.br, Ibralap, de liderança e alta performance, ou até mesmo no meu Instagram, Rodrigo Cabral Liderança. Procura lá, Rodrigo Cabral Liderança, e o nome do usuário é rodrigo.cabral_Ibralap. E se você entrar em contato comigo, eu vou te dar gratuitamente alguns testes para você fazer, para você melhorar o seu nível de autoconhecimento e você corrigir em você, em primeiro lugar, esses comportamentos que estão atrapalhando a sua liderança, a sua autoliderança, para você, através do seu autoconhecimento, você conhecer melhor a sua equipe. Você perceber como você pode motivar mais a sua equipe e preparar melhor a sua equipe para esse momento, esse novo mercado que está surgindo, tá? Você vai descobrir quais são as suas âncoras de carreira, você vai descobrir a sua linguagem de valorização. Gente, linguagem de valorização foi fundamental que eu aprendesse sobre isso no início do meu casamento. Eu sou casado há 11 anos, praticamente, vai fazer 11 anos, né, e eu precisei fazer 2 anos de terapia de casal para entender sobre linguagem de valorização. Porque na minha cabeça, eu demonstrava para minha esposa o quanto eu amava ela. Mas para ela não sentia isso. Por quê? Porque eu usava a linguagem errada. Né? E esse teste vai demonstrar para você qual é a sua linguagem de valorização. E é gratuito, eu vou te dar de presente, tá? Âncoras de carreira, linguagem de valorização e as suas forças pessoais. E através desse autoconhecimento, você também vai poder melhorar o seu conhecimento através da sua empresa. Bom, esse foi o nosso tema de hoje, como preparar a sua equipe para o novo mercado pós-quarentena. Do fundo do coração, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma essa palestra. E se você quer saber mais sobre o Ibralap, www.ibralap.com.br ou me encontre no Instagram, Rodrigo Cabral Liderança, rodrigo.cabral_liderança, e eu vou te dar esses presentes, para você que assistiu a palestra, eu vou te dar esses presentes e vou te ensinar como usar isso com a sua equipe. Beleza? Sendo assim, agradeço mais uma vez, em primeiro lugar, a Deus, por essa oportunidade, pela vida e pela saúde, e agradeço ao CRC Minas Gerais também por essa oportunidade. Muito obrigado, obrigado a você que esteve aqui no Instagram, e obrigado a todos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.